mergulhando, estou mergulhando Entendi. um pouco nesse assunto para desviar o pensamento e está sendo ótimo para mim. Mas vamos em frente, obrigado. Vai em frente. Perfeito, perfeito. Bom, iniciando a live agora, 7h01 da noite. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Cadê? 9 participantes por enquanto. Beleza, a sala está liberada, pode entrar, que não vai ficar travado. Bom, está sendo gravado. Eu sei que esse aviso muita gente já ouviu, mas para quem nunca participou, eu vou comentar aqui. Basicamente, essa live, o objetivo dela é te ajudar no direcionamento dos seus problemas, dar um norte, né? Como resolver. Ela não é uma consultoria, ou seja, a gente não vai poder entrar no detalhe e implementar na prática cada problema, até porque senão a gente teria que fazer uma live de 10 horas. Então, não é o foco. Só queria deixar bem claro isso, para a gente estar alinhado. A duração é de 1 hora, a gente vai fazer sempre uma vez por mês. Em si, elas vão ser respondidas na ordem que elas forem enviadas, né? Tem um formulário que fica no link da live, em que vocês podem. Se a dúvida seja respondida, a pessoa tem que estar na live. Então, antes de comentar sobre uma dúvida, eu pergunto, fulano, você está na live? Se não tiver, a gente avança para a próxima, porque a gente dá prioridade para quem está aqui ao vivo com a gente. Dúvida terá no máximo 10 minutos, mas isso aqui acho que é um pouco flexível, né? Talvez a gente acabe uma antes, a gente prorrogue dê mais tempo para outra pergunta, enfim. Pô, ficou uma dúvida ainda? Pode postar no fórum, pode marcar lá, a gente discute, a gente continua essa discussão lá, não tem problema nenhum, ok? E se você não preencheu o formulário de dúvidas, mas tem uma dúvida, você tem que aguardar até o final, porque, igual eu falei, reforçando, eu dou prioridade para quem está ao vivo aqui com a gente, beleza? Bom, então para iniciar, perdão, para iniciar, eu tenho uma dúvida aqui, que ela é um pouco grande, está até pequena para ver, mas eu vou comentar aqui na prática para vocês entenderem o que o aluno perguntou. Antes de iniciar, a pessoa que fez essa pergunta está aqui, deixa eu só dar um zoom para ver se vocês conseguem enxergar. É uma dúvida sobre custom widgets. Está bem pequenininho porque é bem grande aqui, a pessoa copiou o código inteiro aqui. Ela está querendo saber como é que ela usa parâmetros dentro de um custom widget. Ó, como captura o valor inserido nessa caixa de texto? É possível debugar? A pessoa que fez está aqui? Pelo visto, não. Tá. Se a gente terminar todas as perguntas rapidinho, eu posso voltar nela, caso seja interesse de vocês, beleza? Mas, de qualquer forma, eu tenho ela respondida aqui. Como utilizar custom widgets lá do PubDev como parâmetros. A segunda dúvida é em relação à tabela no Supabase. A pessoa perguntou o seguinte: tem uma tabela no Supabase com 1.300 registros paginados em 100 registros. No dropdown só aparece os 100 primeiros. Como é que eu faço para utilizar o search? Como faço para, quando utilizar o search, poder pesquisar nos 1.300 registros? Antes de começar, a pessoa que fez essa pergunta aqui, no chat ninguém falou nada. Pelo visto, bom, pelo visto não. De qualquer forma, posso voltar nessa pergunta depois, se for do interesse de vocês. Próxima dúvida. Apareceu para mim warnings no campo superior direito, ao lado do campo errors. Aconteceu depois que eu baixei e comecei a utilizar um custom widget do Marketplace da própria Flutterflow, chamado Simple Confetti Overlay. Ao clicar neste warning, aparece a mensagem: Custom widgets have not been compiled or validated. Click here to check for errors. Essa mensagem... Bom, aliás, voltando, a pessoa que perguntou está aqui também? Pelo visto, não. Tem ninguém hoje. Bom, vou seguir. Se ninguém... A pessoa que fez a dúvida não está aqui, é igual eu falei, vou dar prioridade para quem está ao vivo aqui. Bom, essa dúvida aqui eu gostaria de entender com o aluno, porque eu não entendi a pergunta do aluno. Então, se a pessoa que fez essa dúvida estiver aqui, tem apenas 9 pessoas. Então, pelo menos 2 perguntas aí eu sei que... Bom, aqui nas dúvidas do aluno, ele perguntou, ele mandou um link de um vídeo do Matheus lá do YouTube. Aí ele falou:
Neste curso, o Castelo não configurou o campo valores para reais, mas informou que tinha um pequeno código para gravar no Supabase. Completar essa parte do meu projeto. Até tentei outras receitas que vinham. Só queria entender melhor, porque eu vi esse vídeo do Matheus e, na verdade, ele só está manipulando para colocar em formato de reais. Ele não está gravando no Supabase, pelo menos no momento que ela indicou no vídeo. É um vídeo de 4 horas, eu não assisti inteiro. Quem fez a pergunta está aqui? Pelo visto também não. Bom, vamos seguir. Outra dúvida. Quando criamos um back-end query do tipo API call em um widget, o seu output value pode ser acessado por qualquer widget descendente daquele onde a back-end query foi aplicada. Ele está explicando aqui como é que funciona. Na sequência ele fala, a pergunta é, como extrair dados deste retorno, perdão, output e armazená-los em uma page state, para que este dado recuperado seja usado em qualquer widget da página. Então, basicamente, ele está perguntando como é que ele faz uma chamada para o banco e recupera essa informação para usar numa variável. Eu expliquei aqui no passo a passo, mas, novamente, pergunto se a pessoa que fez a pergunta está aqui. Não também? Hoje o pessoal resolveu não dar as caras. Que pena, é Bom, interessante essa pergunta, né? não, podemos voltar, não tem problema nenhum. Eu só estou seguindo a ordem, Sim, Vicente, sim, só para a gente continuar, mas posso voltar nela sem problema, não vamos perder esse conteúdo, não. vamos em frente. A próxima. Gostaria de entender melhor a arquitetura e funcionamento do mecanismo do Flutterflow para passar informações entre objetos hierarquicamente conectados. Aparecem várias opções, item at index, filter list, etc. Para que essas opções aqui. Então, novamente, a pessoa que fez essa dúvida está aqui. Eu até separei um link da documentação onde ele mostra um exemplo para cada tipo desse. É bem bacana. A gente pode percorrer ele e explicar passo a passo. Pelo visto, não está também. Então, essa aqui eu vou responder porque é muito simples. Acho que já mata aqui, não precisa nem que a pessoa esteja aqui. Ó, no Flutterflow existe a possibilidade de incluir fórmulas para cálculo de dados inseridos em um banco de dados ou deve ser feito no back-end. Se a pessoa que estiver aqui pode comentar, obviamente, mas eu já respondo na lata. Isso aqui possível é, mas o recomendado é fazer operações com banco de dados lá no back-end. Nunca faça processamento de informação no front-end. Deixa sempre para o teu back-end, através de views, através de funções ou add functions, ok? A gente tem conteúdo para tudo isso aqui lá na formação. Sempre que possível, evitar processamento de dados no front-end. Essa é a regra básica. A gente até comentou sobre isso na última live Tira Dúvidas. Por quê? Né? Falei, mas por que que a gente não pode, aliás, não deve processar informação no front-end? Primeiro, por performance. Você acaba deixando o teu front muito mais pesado. Né? Imagina que você tem que processar 2.000 registros no front-end. Cara, se você fizer isso via navegador, web, no celular, o Flutter já não é performático para web. Ainda mais quando você tem que processar informação nesse nível no front-end, cara, você acaba com a experiência do usuário. E o outro motivo é, obviamente, por segurança. Porque imagina que, por algum motivo, o teu usuário conseguiu burlar a aplicação, ele mudou um app state que não devia e conseguiu puxar a informação sigilosa. Uma vez que a informação está no front-end, acabou, o usuário faz o que quiser com ela, entendeu? Por isso que você tem que proteger a informação direto no back-end. Isso você faz como? Através de views, através de RLS, que inclusive a gente tem um módulo inteiro lá no Code Startup. Então, resumindo, performance e segurança são motivos suficientes para você nunca processar informação no teu front-end. Próxima dúvida, também gostaria de entender com o aluno o que ele quis perguntar, porque acho que ficou um pouco ambíguo. Então, se a pessoa que fez essa pergunta estiver aqui, eu gostaria de entender para a gente esclarecer. Okay. Basicamente, ele... DAX. Isso. Boa, até que enfim. Okay. Opa! Eu vou ler a tua pergunta só para o pessoal. Estou tendo dificuldades em tratar datas em um formulário.
tem um text field e um ícone que chamam date picker. Quero informar a data digitando ou selecionando com o date picker. No entanto, mesmo com uma função customizada para converter o valor do campo text field para data, só funciona quando seleciono a data do date picker e coloco este valor no text field. Se eu digitar o valor com o mesmo formato, no text field sem passar, não funciona. Você consegue... Eu já resolvi esse problema. Deu certo? Deu certo. Na realidade, eu estou convertendo para data, numa função customizada. Mas eu tinha uma expectativa de pegar, simplesmente gravar o campo da data no banco, né? Aí tive que Certo. criar uma custom function, eu chamei ela de convert data. Aí eu passo para... Eu só gravo no Supabase, convertendo o campo do texto. Eu não uso o date picker. O date picker eu só uso para preencher o text field. Tá. Né? Até gostaria de dicas de melhores práticas, que eu coloquei um text field e à direita um ícone. Tá. Né? Mas não sei se de repente tem mais um text field com data boladão, que eu vi que tem text field que tem o próprio ícone do picker direto no text field, né? Mas eu, como iniciante no Flutterflow, eu ainda não cheguei nesses gadgets. Não, tranquilo. Uma outra alternativa também, ao invés de combinar o text field com esse botão para chamar o date picker, você pode fazer com que no próprio botão do date picker ele exiba a data que foi selecionada. Então você consegue, inicialmente está com o texto selecionar data. A hora que eu cliquei e escolhi uma data, e a hora que eu saio desse seletor, ele já mostra no próprio corpo do botão, ó, data tal, selecionada. É uma forma de você economizar um widget também. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo prático Eu aqui para te queria só mostrar. assim permitir que a pessoa, se ela não quiser entrar no date picker de mouse, se ela quiser digitar, ela digitar, sem usar o date picker, né? Se bem que o próprio date picker permite que ela digite também, né? Dentro dele? Dentro dele, que vai te mostrar para você aqui. Quero só minimizar essa tela que tá. Deixa eu Nesse ver. mesmo aplicativo também eu tive uma outra dificuldade, depois eu falo. Tranquilo. Deixa eu só pegar um app de exemplo aqui para mostrar. Agendamento, Miner. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Rapidinho, só dar uma checada já. Eu coloquei essa pergunta pro plantão anterior, mas em cima da hora. Pro quê? Pra sessão anterior, você fala? Isso, do Flutterflow. Ah, deixa eu só dar uma checada aqui. Customer Edit Profile, Duplicate. Invite User. Mas eu diria que essa live aqui é meio imperdível. Por quê? Muita dúvida? Porque eu estou no começo da curva de aprendizado e tem um monte de coisinhas que você fala aqui que está sendo tudo útil. Ah, maravilha, maravilha. Deixa eu só lembrar qual que era o componente que eu utilizava aqui. Eu já mostro para você. Contract Send, Duplicate Customer, Edit Profile, Form Available, Offer Form. Tá. Vou dar um exemplo de como... Quer ver? Aqui. Esse cara aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Isso aqui é um componente de um projeto que eu entreguei para um cliente. Esse botão, ele está escrito Choose Date, escolha a data. Beleza. A hora que a pessoa escolhe, ele vai mudar o texto dele. Deixa eu só clicar aqui. A data. Starting period. Deixa eu só checar o negócio. Se está setado no vazio, starting period. Esse cara vem do banco de dados. Ah, tá. Essa aqui é uma outra aplicação um pouco diferente, mas basicamente eu estou falando que o texto dele é condicional. Se tiver preenchido no banco, ele vem com o que está no banco, senão ele preenche com um emojizinho, entendeu? Você pode fazer isso da seguinte forma. Se tiver setado, né, se it's set and on empty, ele vai exibir o próprio campo do seletor de data. Ó, deixa eu modificar aqui para te mostrar. Eu usaria esse cara aqui. Widget state. Cadê? Widget state. E o date picker, que está lá no finalzinho. Se tiver preenchido, eu uso a informação dele para
preencher o corpo do botão. Se não, eu ponho o texto, por exemplo, escolha data, entendeu? Isso te poupa um text field. Você exibe direto no Sim, botão. É uma forma de fazer, você tem N formas, né? sim. Mas enfim, você quer compartilhar mais sobre a sua solução? Tá de boa? Não, eu acho que, enfim, eu achei que eu não precisava ter feito isso, mas... e eu fiquei com uma outra dúvida também, que é o seguinte, eu atualizei no CRUD, a lógica da minha aplicação é toda offline, com um momento de sincronização. Então, eu criei SQLite? uma, uma action com toda a rotina de sincronização, né? E aí eu trabalho dentro da interface em listas e navegando em listas com diferentes padrões, né? E aí depois eu vou lá e sincronizo tudo no banco. Só que aí o que Certo? que acontece? Quando eu volto do formulário, eu estava numa página home e fui para uma página de editar a entrega, no caso, né? Um aplicativo de entregas. Quando Uhum. eu volto com o Navigate to para a página anterior, que é a home, ele, ele roda o page load, mas não atualiza a interface enquanto eu não der um clique na tela. Tá. Quer ver? Eu tenho até um exemplo aqui, num resumo que eu faço, exatamente o porquê disso acontece. Deixa eu só abrir aqui. Resumos. Cara, isso aqui é um material meu, tá? Não é da No Code Startup, então tem bastante coisa talvez bagunçada, mas acho que vai responder tua dúvida. Ó, como trabalhar com API e JSON, né? Por que que algumas coisas você tem que carregar manualmente, dar um set state, e outras coisas ele carrega automático? Como é que funciona? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, basicamente, quando você faz uma API via Action ou aquela Query Rows, no caso, se você estiver usando Supabase, no on-page load, o que que é esse on-page load? É aquele gatilho, quando a página carrega. Quando você faz através desse cara, você tem que dar um comando a mais para a página atualizar. Por quê? Imagina que tudo está acontecendo em paralelo, on-page load, ou seja, as coisas estão acontecendo, está fazendo chamada do banco, está carregando a tela, tudo em paralelo. Ou seja, se um cara depende de uma chamada do banco, ele não vai ter, porque a chamada do banco já está acontecendo no mesmo tempo que ele, entendeu? Eles teriam que primeiro acontecer uma chamada no banco, depois esse cara ser exibido. Então, deixando claro, se você está usando esse cara aqui, Eu você tô. tem que incluir uma ação a mais para ele executar esse cara aqui, Rebuild Current Page, que é para ele Ah, atualizar a página. Se você estiver usando esses outros caras com outros triggers, o que é o trigger? É aquele on-tap, on-change, sabe os gatilhos que ativam uma ação no Flutterflow? Tudo que não for on-page load, ele vai carregar e atualizar a página logo na sequência, ok? O mesmo acontece para quando você faz uma chamada de banco através do backend query. Você não precisa falar para ele, atualize minha página, ele faz isso sozinho, entendeu? Tem essa distinção entre as chamadas de banco. Então, é por isso que eu eu tive disse a impressão que chame, o onload acontecia depois da página já estar carregada. Porque quando parece. eu voltava para a página anterior, ele já voltava com o data table no estado anterior. Aí depois Entendi. disso ia rodando meu page load. Aí passava toda a minha rotina de sincronização, só que o data table continuava parado. Então e esse rebuild current page ele está onde? Em que objeto? Como que eu acho ele? Na Cara, Action. até o momento, por exemplo, se você estivesse fazendo isso nativamente no Flutter, tem um código que você coloca lá, chama setState, ele é atualizado. Porém, o Flutterflow não libera isso. Então, você tem que fazer, entre aspas, com uma gambiarra, que você dá um update app state em alguma variável local. Por quê? Essas variáveis te dão acesso a exatamente essa opção, Rebuild Current Page. Você vai ver que sempre que você dá um update, app state, page state, que seja, ele vem com essa opção, Rebuild Current Page, para ele atualizar a página, entendeu? Ah, tá, mas o meu tá com rebuild current page na própria action que atualiza a data table. Na realidade, o data table não, a lista do data table. Ele tá Perfeito. com rebuild current page, mas mesmo assim não resolve. Inclusive, eu fiquei em dúvida, porque alguns permitem, antes não permitia, mas agora ele deixa ficar unset ou
rebuild current page ou rebuild all pages. Esse Certo? rebuild all pages não deveria resolver meu problema? Cara, depende, porque, igual eu falei, se você está usando um page load, em tese ele vai fazer uma chamada sempre que você carrega a página. Então, É, se você sai e entra de novo, o rebuild all pages não vai resolver muita coisa. Inclusive, se você puder evitar de usar o all pages, melhor. eu nunca Porque, usei. É. eu falo por questão de performance mesmo. Pensa o processamento que gasta para você recarregar o app inteiro. Então, na prática, ou eu uso no rebuild, que é para não rebuildar, ou só a página atual, tá ligado? Mas Mas aí você sugere então que eu faça mais uma operação numa hora que eu sei que eu tenho controle de quando é que ela vai acontecer, para ele provocar de novo. É isso. só para entender, você está fazendo essa chamada como? Através de API, via Query Rows? Como é que você está trazendo informação? Na realidade, eu vou para o banco com query rows, updates, né? Enfim, mas aí eu populo os meus vetores todos na rotina de sincronização no page load, né? Tá. Aí quando eu vou para alterar um registro, eu entro numa outra página, altero o registro, aí ele vai alterar a lista que alimenta a home lá com o data table, com todas as Tá. entregas da pessoa. Esse data table aí é que o meu rebuild current page Ele está dessa aplicando. ação onde eu configuro a página onde eu estava quando eu atualizei essa lista, não é a home. Ah, tá. Tá. Então eu voltei para home e aí, né, eu não soube aonde colocar um comando para refazer meu data table. Os objetos que estavam conectados direto em query rows de views do Supabase se auto-atualizaram. Ok. Mas essa data table que eu estou atualizando a partir de listas, não consegui. Só para entender, você está numa página com data table. Aí nessa outra página, você faz alguma ação e depois volta para essa página que está em data table? Isso, eu tenho uma lista, uma variável de data type, que é uma lista, que ela está no upstate. Ok. Para manipular ela, eu entro numa outra página, altero a lista e Ok. volto. Aí, quando eu volto para a página anterior, eu esperava que ela recarregasse a lista. Ah, Ô, tá. ô Pode Renan, dar um callback. Ah, isso que eu ia falar. Seria não tinha que fazer um callback, né? Dando refresh exato. naquela lista na hora que voltasse, né? Exato. O callback, eu até acho que expliquei na última live. Como é que funciona? No Flutterflow, você tem escopos. Por exemplo, se eu estou numa página, eu consigo, entre aspas, exercer poder sobre tudo que está na página. Eu não consigo mudar uma coisa que está num componente, que está, vamos dizer, em outro escopo da minha aplicação. Porém, tem um carinha, uma ação que chama callback, que você consegue falar para o escopo diferente do meu, para que ele realize uma ação no meu escopo. Por que que funciona isso? Porque a hora que você manipular a tua lista, que está em outro escopo, está numa outra página, você consegue ter um comando lá, execute callback, executar callback. Aí você fala para ele atualizar a página anterior. Você consegue fazer isso, entendeu? Então, recomendo, dá uma estudada em callbacks, porque aí você Vou consegue pesquisar. manipular estados entre escopos diferentes, entendeu? Legal. Obrigado, Leonardo, por reforçar aí também. Foi você que falou, Leonardo? Foi. Foi, Foi, mas perfeito. valeu. Obrigado. Cara, show de Desculpa, bola. posso fazer uma perguntinha sobre isso daí agora? Claro, claro. Pergunta bem idiota, porque Não, eu, não tem pergunta idiota, não. eu sou bem mais iniciante que todos aqui nesse Não, assunto. manda bala. Aquilo que a gente estava conversando antes, eu tô usando app states, né? Que é o único lugar que eu vi aqui que você carrega app values. Mas eu estou ouvindo falar muito de page states, né? Ou Ok. seja, só funcionam dentro daquela página. Quando você sai dela, eles resetam, eles voltam, zeram todo, voltam para a configuração inicial, esses states, essas Cara, variáveis. no Flutterflow, você tem três tipos de variáveis, né? O Component State, Page State e App State. As Page States, você consegue manipular enquanto você está nessa tela. Depois que você sai, você não tem poder sobre ela, você não consegue trabalhar com uma variável que está em outro escopo. É o mesmo exemplo do escopo que eu acabei de dar.
Então, cara, é um bom teste para fazer, mas eu creio que não. Eu creio que você não consegue acessar, tipo, saí da tela e voltei e o app state se manteve. Eu creio Não, que mas não. não é, a minha dúvida é assim, na verdade estava dando problema porque eu saía, voltava e continuava o valor que ele tinha assumido dentro daquela página, porque ele está em app, Ele está em app, o app state, ele permeia toda a aplicação. O page state só fica na página que você está trabalhando, e como que entendeu? você declara essas variáveis dentro da página? Porque Certo. aqui eu não vi nenhum lugar em que você cria elas, né? Ó, tá vendo esse íconezinho aqui na tela? Sim. Esse ícone é o ícone universal dentro do Flutterflow para variáveis de estado. Então, por exemplo, aqui eu estou dentro de um componente. Então, aqui eu posso criar local component state variable, ou seja, variáveis locais de componente. Isso é um tipo de variável. Para criar uma variável de página, eu entro numa página Ah, você tem que estar, você está na página, tá? e eu tenho aqui o mesmo ícone. Tá vendo aqui? Ah, Esse entendi. ícone aqui eu consigo criar uma variável local de página agora, ok? E se eu Tá. entrar nesse outro ícone, que tá vendo que é o mesmo ícone, o mesmo símbolo, esse símbolo aqui, eu entro no app state, que é No uma app, variável que eu vou ter acesso por toda a aplicação. que é o que eu estou usando, mas não precisaria, eu só vou usar nessa página mesmo. Recriá-los, né? Pode Dentro da ser. página. Pode ser. Se você, só para explicar, qual que é por que que você utiliza app state, page state, enfim, depende do, chama life cycle, né? O tempo de vida de uma variável. Se você só pretende manipular uma variável localmente ali, você pode usar uma local page state variable tranquilamente. Não precisa ficar carregando aquele estado por toda a aplicação. Quando que você vai armazenar um estado e ficar como é que eu posso falar? Interagindo com aquele estado durante toda a aplicação. Um exemplo claro, carrinho de mercado. Sempre quando você vai fazer uma compra online, qualquer página que você estiver, você vai ter o teu carrinho lá, certo? É uma informação que está permeando várias páginas, entendeu? Um status do usuário qualquer que muda lá dentro. Não, então legal. Você vê que estava dando problema, aí eu tive que criar ali uma funçãozinha lá, uma função não. Uma app state. Peraí. Eu tive que colocar uma action ali antes de sair da página Uhum. para recolocar nos estados iniciais os apps, tá vendo? Os app states. Que bobagem. Eu vou refazer isso daqui, vou melhorar. Obrigado. Desculpe interromper. Não, não, fica à vontade, por nada. Cara, Flutterflow é isso mesmo. Você tem talvez 5, 10 formas de fazer a mesma coisa. O que vai mudar entre uma forma e outra é uma tem mais performance, outra tem mais segurança. Certo? Então, eu não diria que existe uma forma única de fazer as coisas. Só tem Sim, a mais performática, a menos performática, enfim. Mas, em cara, fica à vontade programação para perguntar. tem milhões de formas de Tem se milhões de programar. formas, tem milhões de formas. Inclusive, o Flutterflow lançou ontem um caminhão de novidades. Vou até mostrar um videozinho rápido aqui para vocês. Cara, hã? Mas eu não aprendi nem a Kombi aqui ainda. Cara, eles estão, assim, colocaram a ferramenta em outro nível. Só posso dizer isso, Que porque, cara, ótimo, tem que muita ótimo. coisa boa, muita coisa boa. Bom, Ó, obrigado. por nada. Eu tenho mais uma dúvida aqui. A pessoa perguntou: é possível usar Make no lugar de N2N para push notification? Se sim, como fica no Make a parte de credentials vista no N8N? A razão dessa pergunta é que o Make oferece um plano free para iniciantes e no N8N a opção mais em conta é $5 por mês. Quem fez essa pergunta está aqui? Sim, fui eu. Gilberto, cara, Isso. enquanto eu estava gravando o módulo de push notifications com N8N, eu me fiz essa mesma pergunta. Eu falei, cara, será que dá para montar as credenciais no Make? E, sendo bem sincero, eu não achei uma integração nativa de credenciais do Make com esse cara aqui, que é a conta de serviço. Só dando uma visão geral, o que é essa conta de serviço? É o tipo de credencial que eu tenho que fazer lá no Google Cloud, para poder acessar o serviço de push notification, no caso o FCM, Firebase Cloud Messaging. Sim. Então, para criar essa conta de serviço, no N8N é muito fácil. Você põe lá as suas credenciais, maravilha.
No Make, cara, eu varri a documentação a rodo e não encontrei, cara. Não encontrei uma forma nativa de fazer. Até tentei manual, combinando algumas credenciais, cara, não consegui. Então, por isso que eu coloquei a observação. Tem que checar no Make se ele possui uma integração nativa com essas contas de serviço, que eu, sinceramente, não achei. Ele tinha uma Então, integração, para não mentir, ele tinha uma integração com a versão antiga do FCM, que foi expirada, não existe mais. Então, essa nova eu não encontrei. eu também não encontrei, por isso que eu perguntei. Você Por que que a encontrou? pessoa... Não, eu também não encontrei, Ah, por isso também que não eu perguntei. encontrou. E nem Perfeito. nem nos modelos, né? Eu encontrei. Eu Então, queria assim... complementar essa pergunta. Opa, quem tá falando, perdão? É o Dax de novo. Eu Opa. só queria saber por que que eu decido usar o Make, o N8N no caso, ou o OneSignal. Tá. Cara, push notifications é outro assunto que você tem 10 formas de fazer a mesma coisa. Hoje, eu recomendo muito mais fazer via OneSignal. Até tinha comentado com o Matheus a gente fazer um módulo sobre isso. Mais para frente, inclusive. Por quê? O OneSignal, ele é uma ferramenta, vamos dizer, low code, que você consegue não ter só push notifications, mas e-mails, in-app notification, que é aquelas notificações que é como se fosse um pop-up na tela. Você consegue segmentar a informação. Então, por exemplo, imagine que eu quero mandar mensagem só para pessoas que moram no estado de São Paulo, que falam inglês, que tal, tal, tal. Você consegue ter esse controle muito mais simples, tá ligado? Então, N8N dá para você fazer, tanto que eu gravei um módulo disso, só que ainda assim, você tem que configurar muita coisa. No OneSignal, vamos dizer, isso é um pouco mais fácil, entendeu? Ele tem o preço dele, aliás, tem um plano gratuito bem robusto, mas eu hoje, se for para recomendar uma ferramenta, eu recomendaria o OneSignal. Inclusive nos projetos que eu entrego de cliente, estou usando ele ao invés de fazer nativamente, sabe? Fazer todo o fluxo. Dá para fazer, não tem problema, mas eu percebo que o OneSignal eu consigo fazer um pouco mais rápido as coisas. Então, respondendo seria isso. E em Mas ele, relação ao... Oi, pode falar. ele não tem o plano gratuito também, né? O OneSignal tem. O OneSignal Tem? tem. Tem, Ah, tem. tá. Inclusive, se eu não me engano, cara, eu acho que ele manda, tipo, posso estar errado, mas acho que é 10 mil push notifications por mês. É um plano bem robusto, sabe? O gratuito. E para e-mail também estou utilizando agora. Ele manda aqueles e-mails transacionais. Tipo assim, eu estou fazendo uma app para o cliente que é de... Como se fosse serviço de concierge, para arrumar... Vamos supor, fulano é um jardineiro, ele quer arrumar trabalho. Ele se cadastra nesse site. Assim que ele cadastra, já recebe um e-mail, que são os e-mails transacionais. Tipo assim, bem-vindo, fulano, explora a nossa plataforma, enfim, aquelas boas-vindas, você consegue fazer fluxos automáticos no OneSignal. Então, enfim, respondendo a pergunta, acho que é isso. Eu recomendo 100% o OneSignal. Não que o N8N não resolve sim, tanto que eu gravei um módulo disso, mas acho que tem alternativas mais simples hoje no mercado. E, cara, é isso. Quer comentar mais alguma coisa? Alô? Então, obrigado aí pela resposta. Acabou que o complemento da pergunta aí acabou ajudando pra caramba. Tá, maravilha, maravilha. A outra dúvida é em relação a... Então, o aluno perguntou, estou buscando uma solução para realizar impressão direta de cupons e pedidos, como os gerados nas plataformas de delivery, como iFood, em uma impressora térmica, diretamente a partir de uma página web. Notei que o pacote AskPost Printer, disponível no PubDev, oferece suporte para essa funcionalidade, porém eu não obtive sucesso em implementá-la. Você teria alguma sugestão ou recomendação sobre como proceder ou conhece algum recurso mais adequado para essa finalidade? Desde já agradeço pela atenção. Aliás, quem fez essa pergunta está aqui? Deixa eu ver quem que está aqui. César, Francisco, Guga, Josinaldo, Vander. Bom, aparentemente não, mas... Ô, Renan, Oi. ok. Ah, perfeito. Você que fez então. Tá. Sim. Cara, basicamente, vou ser bem sério, eu nunca trabalhei com impressão em impressora térmica, nunca precisei utilizar para nenhuma aplicação. Mas, pelo que eu vi desse pacote que você mencionou, primeiro, ele tem uma lista de impressoras já testadas, ou seja,
respondendo a tua pergunta, você falou qual que seria um direcionamento. Primeira coisa, ver qual dessas impressoras na lista que você tem acesso. Se você pode comprar ou se a empresa que você trabalha já tem, entendeu? É a primeira coisa que eu faria, porque senão você vai fazer toda uma aplicação que no fim não integra com o teu hardware, entendeu? Primeiro, escolheria uma dessa lista. Inclusive, essa lista está nesse mesmo link que você passou aqui, do pacote. Na sequência, como é que você implementa um pacote do PubDev? Eu tenho lá no módulo de PDFs uma explicação mais detalhada sobre isso. Mas de forma bem resumida, você vai entrar na página do pacote, esse cara aqui, Ask Post Printer, ok? São 2 passos. O primeiro deles é importar esse cara, que é a dependência. Onde que você vai importar? Lá nas Custom Actions. Se você entrar aqui no Flutter Flow, aqui, a hora que você cria uma Custom Action, ele tem esse campo aqui de importar dependência. Você vai simplesmente copiar e colar esse cara aqui. Colou, beleza. O segundo passo é importar a dependência. Uma coisa é você falar quem que você está dependendo, e outra é importar de fato ela. Então, esse cara aqui, esse import, você insere no início do código. É lógico, antes de fazer isso, você dá esse boilerplate aqui, para ele colocar um trecho de código padrão. Pronto. Agora você pode importar as dependências e colocar o import bem aqui nessa linha aqui, na linha 11. Ele até fala, ó, não faz nada, não mexe nas coisas que vêm para cima. Então você pode manipular tudo que vem abaixo, ok? Por que Custom Action e não Custom Function? Porque na Custom Action você consegue fazer imports. Na Custom Function não, você só consegue usar as coisas nativas do Flutter Flow. Isso é um ponto. A gente até agora só configurou o básico do pacote. Na sequência, geralmente os pacotes têm uma aba Example ou README. Nesse cara aqui só tem README. Cara, eu joguei no GPT, o que eu fiz? Copiei esse cara inteiro, joguei no GPT e falei, ó, me gera um código com esse boilerplate, que é esse trechinho de código aqui, que funcione para esse pacote. Ele me deu alguns resultados, creio que você pode fazer essa mesma abordagem e testar na prática. Por quê? Pelo que eu vi aqui, basicamente você vai passar o IP da tua máquina e a porta. Através do pacote ele já consegue fazer a conexão. Com essa conexão gerada, você dá um teste. Ele tem uns mockups aqui como se fosse esse papelzinho aqui para imprimir, para que você faça um teste, entendeu? Assim, de forma bem geral, eu implementaria dessa forma. Primeiro, checa se o hardware está correto. Depois, faz os imports e coloca um código de exemplo. Cara, acho que é o passo a passo básico. É a saída, no caso. Creio que sim, cara. Creio que sim. Acho que é um começo, né? Não vou falar que não, segue aqui que é 100%, porque eu reforço, nunca precisei utilizar esse tipo de impressão. Mas, se eu fosse implementar, começaria dessa forma. Eu acho que assim, é muito similar a qualquer outro pacote. Você segue sempre a mesma lógica. Certo. Outra opção seria, logicamente, gerar em PDF, que já tem na aula, e imprimir qualquer impressora ali, no caso, inclusive com a 58mm, né? Que é, no caso, essa impressora aí. Correto? Mas, deixa eu ver um negócio. Ele consegue ler arquivos PDF normal ou não? A impressora? Essa maquininha normal? Sim, consegue. Ela é uma impressora que funciona tipo Normal. padrão. Só que ela é 58mm. Ah, tá. É um tamanho menor, né? Que é tamanho de cupom, né? Entendi. Mas você consegue mandar o arquivo que for para ela imprimir, no caso, PDF, por exemplo. Consigo mandar o PDF, consigo mandar um arquivo de Word, qualquer arquivo. Tá. Inclusive... A única... Só desculpa. A única questão sobre... que você comentou ali, que tem que esse código, no caso aí, da PubDev, tem algo que é especificado para cada impressora, né? Um sistema SaaS mesmo, isso aí daria o maior trabalho, né? Cara, geralmente quando você envolve hardware... fazer para os clientes, porque, na verdade, Renan, eu uso no Bubble, que eu estou trazendo o meu aplicativo no Bubble, já está funcionando como um SaaS. Certo. E o que acontece? Lá eu uso print, deixa eu ver, o Web Print, que é em Label. No caso, o plugin do Bubble, ele envia para o Web Print, daí pode ser qualquer impressora conectada, você conecta com o Web Print e ele distribui para a impressora. Esse caso eu não consigo, pelo jeito, fazer aí, pelo jeito que eu estou vendo, né? Entendi. Cara, que esse pacote ele está presumindo que você vai usar esse formato dele. Inclusive,
ele dá até um exemplo aqui de formato de impressão. Então, eu só fico com a dúvida se, pelo menos através desse pacote, você consegue mandar um PDF. Eu acho que tem que ser meio que no formato que eles pedem, entendeu? Eu não sei se a impressora aceitaria... Aliás, como é que seria isso? Como é que eu mando um PDF para essa impressora, entendeu? Cara, tem que testar. Oi? Eu, na verdade, quando você comentou sobre isso, depois até posso te mandar um link, na próprio MaxPrace do Flutterflow, se você puder entrar aí, se for talvez tem alguma coisa sobre essa 58mm, essa impressão 58mm gerada, acho que do PDF. Ah, tem algum custom code, você fala? Isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui então, peraí. Para gerar para esse 58mm aí. Digitando PDF, eu acho que você vai encontrar. Isso, é print alguma coisa. 80 Aí, ó, termal esse mesmo, printer. isso. É 80, né, não é 58, é 80, perdão. 58 é um pouquinho menor. Aí, ó. Flutterflow, 80 printer, PDF invoice template. Mas ele é só o modelinho do PDF? Redolinho do PDF, é isso aí. No caso daí, você imprime a impressora na saída, né? Aí você coloca lá, por exemplo, gera o PDF, daí você coloca em print, né? Também não mexi, porque eu falei, eu vou nas coisas mais certas para ganhar tempo. Para ficar Entendi. evitando muito teste. Tá. Pelo que eu tô vendo, igual você comentou, é só o formato do PDF. Ele não faz a integração com a maquininha, né? Você teria que mandar ela fisicamente para Ah, imprimir, né? sim. No caso aí é uma outra opção. É que no caso, você vai ter que manualmente imprimir, correto? Sim, sim. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso é uma outra saída tipo manual, porque em uma impressão direta, pelo jeito eu estou achando mais dificuldade por causa desses modelos de impressora que tem, né? Porque daí Entendi. começar, daí vai dar uma complicada, né? Porque o cara vai ter modelo lá que não vai nem... Vamos trazer para um exemplo que a gente conhece. Por exemplo, como é que você manda imprimir algo no Flutterflow hoje? Se o teu navegador estiver conectado com uma impressora ativa, tem uma opção lá de print no Flutterflow que ele vai, pelo menos em Custom Code, que ele vai abrir aquela janelinha, sabe que você escolhe o número de página, você retrata a paisagem, ele consegue abrir aquela tela, você só dá um imprimir. Se a máquina estiver conectada, beleza. Só tem que garantir, obviamente, que está nesse formato 80mm, que pelo visto já esse template aqui já ajuda nesse sentido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez você não precise daquele pacote, entendeu? Talvez você consiga trabalhar com essa impressora como se fosse uma impressora comum. Talvez vai ser a saída. Agora, né? Porque, na verdade, ali vai ter, pouca informação, tem pouco, assim, tipo, em questão do Flutterflow, é difícil encontrar uma saída para isso aí. Procurei muita coisa sobre isso. Entendi. Não é de hoje. É mega específico, né? Muito específico. Entendi. Talvez... Quem é esse cara aqui? Sam Zan. Eu ia falar para você mandar uma mensagem para ele, não sei, talvez se ele pode orientar, mas, cara, eu iria por esse caminho. Tentaria tratar essa impressora como se fosse uma impressora comum, mandava o PDF para imprimir e boa. Só formatar nesse padrão de 80mm. Certo. Beleza? Beleza, tranquilo. Vamos fazer isso aí, vamos fazer esse teste aí. Bom, aqui tem a listinha das impressoras compatíveis, se quiser ver, é na própria documentação aqui. Mas você falou que você já tem, né? A impressora. Na verdade, eu tenho uma a i8, que é da... Deixa eu ver a marca aqui, que eu até esqueci agora. Tem a Elgin i9 aqui. Elgin, não sei qual que Eu é acho que é a mesma. Eugene, né? Eugene Eugene. 8. Pode ser que até funcione essa aí. i9 tem aí. i9 tem aqui de 80mm, que é exatamente o que o template está A minha, no marcando. caso, é a i8. Um pouco Tá. mais antigo, eu acho. Mas vamos ver. Então, fechou. Beleza. Beleza? Posso Beleza, avançar para a próxima? Pode, Fechou. pode avançar aí. E eu acho que você vai voltar algumas perguntas ali atrás, né? Porque tem uma pergunta bem interessante lá. Até que você falou que ia voltar para comentar. Tá bom, com certeza, tem tempinho ainda. O Vicente, essa aqui é a última pergunta, essa aqui é tua, Vicente, que você tinha mandado lá na comunidade, só que você comentou que você acabou já resolvendo. Eu só ia comentar o que vamos dizer, o que pode ser melhorado aqui para funcionar. Logo de cara, eu vi que esse cara tá usando, quer ver?
Tá vendo que ele não tá seguindo aquele boilerplate, aquele padrão do Flutterflow? O que é esse padrão? Esse cara aqui. A hora que você cria uma custom action, ele vem com esse padrão. Ele vem com o tipo, o nome da função e se é uma ação assíncrona ou não. Isso aqui é um boilerplate, é um padrãozinho que ele coloca automaticamente a hora que você clica aqui em copiar para o editor. No teu caso, ele não estava acusando erro porque ele está fora do boilerplate. Foi o comentário que eu coloquei aqui. Código fora do boilerplate. Tá vendo que não está obedecendo a estrutura? Sim, sim. Esse cara não vai nem compilar se for executado, entendeu? O que você Então, poderia fazer? então, essa parte eu já resolvi, né? Mesmo antes de usar aqueles detalhes que o Fernando sugeriu aí. Isso aí, sim, eu já tinha conseguido resolver. Eu dei Perfeito. uma arrumada geral e zerou esse problema. Não, maravilha. Maravilha. Bom, então não tem muito o que falar, mas que bom, você conseguiu resolver. Ah, Mas já consegui, sim. Eu estou feliz já nessa já está parte. feliz. Eu já passei agora daí. Deixa eu aproveitar aqui que você está falando comigo rapidinho. Primeiro, pedir desculpa para todo o pessoal que acompanha, né? Porque eu percebo, evidentemente, que o pessoal eles postam dúvidas bem mais complexas, né? Já no estilo profissional, eles já estão muito lá na frente. E as minhas dúvidas vão atrasar um pouco esse pessoal. Então, Não, não. desculpas, porque é duro, você já está lá nas últimas páginas e o cara está discutindo a capa do livro ali ainda. Não, não, quanto a isso, cara, ó, quanto a isso você fica em paz, sabe por quê? O Flutterflow é uma ferramenta que é gigantesca, cara, em termos de funcionalidades, ferramentas. Você tem muita coisa. Então, se o cara falar para você, ó, eu sei tudo do Flutterflow, é mentira. É mentira. Eu não sei tudo do Flutterflow. Eu tô aprendendo todo dia. Então, se o cara falar, não, eu sei tudo, cara, é bobagem. Todo mundo vai ter alguma dúvida em algum ponto. É natural, fique em paz, cara. Tá todo mundo Então, para aqui. você ver, é como eu te falei, eu tenho 70 anos, eu venho da área de TI. Só que, cara, lá dos mainframes, né, do Six Raiz. Vista, COBOL, e então eu tenho, lógico, no começo do curso eu comecei a acompanhar, e aí o treinamento, ele vai dando aqueles exemplozinhos muito simples, né? E Sim, sou muito ansioso, eu não tive paciência, eu já comecei entrando no meu projetinho, né? entendi. Aí eu cheguei à conclusão que o Flutterflow não fazia nada que eu queria, mas aí eu comecei a fuçar, e eu vi que tem muita coisa para aprender ali. E aí eu aproveito de fazer a pergunta que eu ia fazer, que tem a ver com o teu método, né? O método da sua plataforma. Essas lives, tira dúvida, elas já estão sendo feitas há bastante tempo. Eu pergunto porque essa é a segunda que eu participo, e na primeira eu já achei fantástica. Essas dúvidas mais complexas que o pessoal tem, vai ficando alguma coisinha na cabeça, a gente vai aprendendo junto. Sim, E você está gravando, né? Todas as que sim. foram feitas até agora estão gravadas, estão à disposição? Estão gravadas e estão na plataforma. Se eu não me engano, está na tela inicial lá da aplicação. Tem lá materiais e aulas gravadas. Eu posso confirmar aqui depois, mas Ah, eu garanto que eu estou gravando. Está aqui tudo gravado. Está é lá isso e eu está estou subindo para. vendo. Tem bastante, será? Porque eu vou querer assistir todas, desde o começo. Cara, eu acho que essa aqui, se eu não me engano, é a terceira ou a quarta que eu gravo. Eu comecei, eu gravava módulos, né? Acho que eu tenho uns 7 módulos lá na plataforma gravados, mas Uhum, live mesmo eu comecei faz pouco tempo, acho que igual eu falei, umas 3 ou 4 lives aí, uhum. mas tá tudo gravado. Não, eu cheguei E, até a criticar com o Matheus a didática. Falei, pô, o cara está explicando, vai muito rápido, você não acompanha, eu estou velho, não enxergo isso daí. Mas depois, com calma, eu voltei revendo, né, as aulas, eu vi que, não, de fato, é muito bom o curso. sim, Curso sim. Não, o Matheus Neto tem uma didática muito boa. E, cara, é aquela coisa, se algo é complexo, volta uns 5 passos para trás, quebra isso em coisinhas menores, até você é, chegar de novo onde você estava. Porque o não, que eu vejo é que às vezes. Hã? fazer a parte do Dart também agora. Tem coisas que eu deixei lá para trás, eu fui pulando, né? É como eu te É, falei, eu fiz a minha inscrição, né? Paguei à vista, o pacote completo, mas aí aconteceu aquele problema com a minha esposa, eu fiquei
a deriva, né? Aqui perdi uns meses aí, e aí bate a ansiedade. Pô, daqui a um ano eu não vou poder acessar mais. Então, você quer sair fazendo tudo ao mesmo tempo, mas não dá. Vamos mais devagar aqui, que estou Sim. gostando do que eu estou vendo aqui. Eu vou Que é assistir os uma... anteriores. Perfeito. Quer uma dica, cara? Isso aí que você comentou, você me permite, isso aí chama ansiedade de informação. Eu, às vezes, tenho muito disso. Surge um monte de aula, um monte de conteúdo novo. Eu falo, cara, preciso aprender, preciso aprender. Só que na prática, cara, o que que a gente tem que aprender? O feijão com arroz. A gente precisa aprender o básico para poder se virar, entendeu? Eu mesmo, eu não começo um curso novo querendo assistir aula por aula, de 300 aulas. Para mim é uma perda de tempo. Eu gosto de aprender o suficiente para me virar, entendeu? Resolver aquele Então, pontinho, né? Pontual, exato, passo a passo. exato, É como eu exato. estou fazendo agora, o Renan. Mas Cara, é isso aí, obrigado pela gentileza e desculpe o pessoal aí pelas minhas dúvidas de jardim da infância aqui ainda. Não fique em vou paz. melhorar, vou aprender. Fique em paz. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos ainda. Tem alguma dessas dúvidas que vocês gostariam de ver a resolução ou ter algum comentário a mais? Porque acho que a maior parte do pessoal que fez aqui não compareceu na live. Tem uma, o Renan, que eu achei interessante, que ele perguntava sobre as diferenças do map list, filter list, sabe? Ah, tá. Esse cara aqui. Essa daí. Essa daí. Porque a Boa. gente geralmente usa só três principais, né? Que acho que é o item, index, o list e o map list, né? E o Sim, sim, filter, talvez. cara, perfeito. Inclusive, eu acho que essa aqui é uma pergunta ótima. Você vê, é uma perguntinha simples, mas você usa isso aqui 99% do tempo no Flutter Flow. Toda hora você tem que percorrer por algum desses caras. Eu achei uma ótima pergunta. Cara, eu vou comentar alguns que eu sei de cabeça, os demais eu vou pedir ajuda da documentação. Até separei o link aqui. Esse cara aqui, né, para começar, aonde que aparecem essas opções? Geralmente quando você está tratando com listas, certo? Com variáveis que armazenam mais de um dado, ok? Então, a primeira opção, list contains item. O que que esse cara retorna? Um booleano, ou seja, ele fala se naquela lista que você está trabalhando contém uma informação. Imagina que eu tenho uma lista de 10 nomes. Naquela lista contém o nome Renan? Se sim, ele retorna um booleano, ok? Esse map list items, como o próprio nome diz, é mapear os itens da lista. Ele vai trazer todos os itens. Inclusive, você pode decidir se você quer todos os campos ou apenas um campo. Imagine que você está trabalhando com um data type. Um data type pode ter vários campos dentro dele. Quando você dá o map list items, você pode falar que você quer ver tudo ou apenas um campo desse data type, ok? O filter list items, como o próprio nome diz também, é para filtrar os itens da sua lista. Você consegue pôr um condicional. E esse cara vai avaliar item por item da sua lista. Então, imagine que você põe a condição. Quero que apenas as pessoas que começam com a letra R no nome, né? Estou imaginando uma condição aqui. Se você pôr essa condição e ele tiver algum item que atende essa condição, ele vai retornar apenas aqueles caras, ok? Esse outro aqui também é muito utilizado, que é o item at index, que é quando você quer trazer uma informação num endereço específico, né? Imagina que uma lista eu começo em 0, as posições 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Quando você usa item at index, você fala, ó, me traga a posição número 3, por exemplo. Então você consegue manipular com base no índice. Ou utilizar, por exemplo, me traga o primeiro item da lista, o último item da lista, ou em um índice aleatório que você passa como variável. Então, esse cara aqui, cara, o tempo inteiro você vai utilizar na tua aplicação. Esse first few items é mais para efeitos de amostragem. Tipo assim, eu quero que traga alguns itens do começo da minha lista. Ele tem essa opção. Logo abaixo está escondido aqui, eu tenho sort list items, que é para você fazer o sorting, ou seja, classificar a informação. Então, imagine que eu quero fazer o sorting por ordem alfabética. Eu vou lá na minha lista, no campo nome, e coloco como ascending, ou seja, crescente. Então, ele vai começar do A até o Z. Então, essa é mais uma opção. Deixa eu mostrar as demais aqui, que acho que fica mais fácil na documentação. Aqui. Essa parte da documentação
ela explica bastante coisa sobre variáveis, mas num trecho aqui, ela comenta sobre, aqui ó, map list items, inclusive ela dá um exemplo de cada um desses que eu acabei de falar. Ó, ele vai usar mapear itens da lista. Quer ver? Ele vai escolher um data type, vai pegar uma lista de documentos. Aí na hora de mapear essa informação, na hora de usar, aí ele vai colocar um drop-down, aí ele vai utilizar o map list items. Que ele consegue, ó, ele vai selecionar o que ele quer dessa lista agora. Aí, ó, escolheu exatamente o campo que ele quer, no caso, o campo nome. Lembra que eu falei que o map list items, ou você pega tudo, ou você pega um campo específico. Pronto, ele alimentou o drop-down dele com esse map list items. O filter list items, se vocês quiserem dar uma olhada, é um videozinho bem curto. Mesmo esquema. Ele coloca uma condição e vai avaliar item por item daquela lista. Se para aquele item específico a condição for verdadeira, opa, aquele cara vai ser exibido. Se aquele item não atende, vai cair fora da lista. É assim que você filtra um item numa lista. Inclusive, aqueles filtros que você tem por campo, drop-down, você pode fazer com esse esquema. First few items. É igual eu falei, é mais para objetivos de amostragem. Igual, eu quero mostrar só os primeiros 5 itens. Ele coloca aqui, ó, 5, os 5 primeiros, só. É só para... imagina uma homepage que você quer mostrar os primeiros itens lá, favoritos do usuário. Pronto, você pode usar esse cara aqui, tranquilamente. Na sequência, sort list items, que é para você organizar a tua informação. Vamos ver um exemplo que ele vai dar aqui. Sample data, escolher uma lista. Vamos ver o que ele vai fazer. First name, olha lá, sort list items. Agora ele vai falar qual que é a chave para, como é que eu posso falar? Para fazer esse sorting. No caso, deixa eu ver. Qual que ele vai utilizar? Names item. Tá, ele usou os nomes em ordem alfabética. Aqui, ó, A, B, C, D, tá vendo? Ó, se sua lista contém data types nativos, como números ou strings, a gente pode automaticamente ordenar esses elementos. Data types nativos possuem um ordenamento natural. Por exemplo, números podem ser ordenados 1, 2, 3, 4, 5 e strings podem ser ordenadas em ordem alfabética. A, B, C e por aí vai, ok? Na sequência, ele mostra Unique List Items. Esse cara, sendo bem sincero, nunca utilizei. Se alguém você chegou a utilizar, Leonardo? Não, nunca utilizei também. Esse cara... Acho que ele nem existe, para falar a verdade, viu? Só para fazer volume ali. Cara, vamos ver se dá para pegar ele rapidão aqui. Unique List Item. Unique Cat Breeds. This option helps to create a list unique... Ah, tá. Tá. Acho que é igual no Excel, onde você elimina duplicados. Sabe aquela opção? Que você seleciona uma lista e tem várias coisas duplicadas. Ele vai lá e elimina, deixa só os itens únicos. Interessante isso. Eu acho que ele trabalha como se fosse um group by também, né? Por exemplo, você pode ver a informação agrupada por pedido ou vendo os itens detalhados, né? Aí você facilmente navega entre essas visões. Legal. Eu acho que é isso. Boa. Vamos Renan, saber. Oi. perdão. Por exemplo, eu vou tratar e-mail é único, né? Que é a chave de acesso do cara aqui no meu app. Nickname, por exemplo, ele não é chave de acesso, mas eu não quero que tenha duplicado. E para evitar de você submeter para o back-end, com todo o formulário para voltar com erro, você já faz isso no client mesmo, né? Com esse uso de comando via lista, para saber se ele já existe lá antes. Para saber se o nickname já existe no banco, né? E óbvio, a gente tem que comparar com o banco, né? Eu tenho que falar se esse nickname existe em algum lugar. Esse lugar é no caso Supabase, o banco de dados.
como é que eu identifico, aliás, como é que eu garanto que meu banco só tenha itens únicos? Você pode travar na própria variável. Por exemplo, eu tenho uma variável aqui chamada users, eu posso falar com que o nome, no teu caso vai ser username, pode ser o que for, você vem aqui e coloca ele como is unique. O que ele faz? Força os valores da coluna, força para que os valores da coluna sejam únicos, ok? Ou seja, se ele identificar que você está tentando gravar um valor que já existe, ele vai reverter a operação. Você não vai conseguir. Não, tudo bem, isso eu entendo. Mas é que eu tô falando, eu estou no client ainda, né? Certo? Eu ainda não submeti lá pro servidor, né? No caso aqui é o Firebase. Certo? E quando eu for criar a conta, eu já vou mandar todos os campos, toda a informação que eu preciso para isso. Antes disso, eu já vou checando no próprio cliente. Assim que o cara colocou o e-mail ali, eu vou validar o e-mail Ah, primeiro, tá. se já não existe, o nickname Tá. também, o número do celular também e tal. São Entendi. 3 campos que têm que ser únicos. Entendi. Eu pedi para o chat GPT, ele me mostrou uma função zona ali, parece que está bonitinho, eu não estudei melhor ela, que agora eu estou chegando nesse ponto. Você pode fazer o seguinte, vamos supor, o cara está preenchendo o formulário dele de cadastro na tua aplicação, assim que ele digitar o e-mail, a próxima coisa que ele for digitar, opa, deixa eu checar o e-mail primeiro para ver se já existe. Seria isso, certo? Isso. Tá. Já Cara, vou você pode... zerando campo a campo, né? Hã? Eu já vou zerando o erro, problema de erro lógico, né? Desses 3 campos aí que são os principais, já Entendi. no cliente mesmo, antes dele continuar. Entendi. Parece que ele É, não é isso mesmo. Nessa lista já existe esse cara, né? É um booleano, como você falou, que ele retorna assim, existe, está vazio ou não está. É uma lista que eu peço, né, com aquele nome, e ela volta vazia. sim. Acho que é isso mesmo que eu entendi. Você pode, assim, geralmente eu faço as validações uma única vez, a hora que o cara dá o cadastrar lá, por exemplo, eu vou fazer essa checagem no banco e devolvo para o front-end. Mas, óbvio, você também pode fazer durante o processo, durante o preenchimento dele, não tem aquele gatilho on-change, que é quando enquanto você está digitando uma informação, ele está executando uma ação, que ele fica escutando. É on-change, ou seja, assim que mudar algo. Você pode associar uma ação nesse on-change que bata no banco e verifique se o que está digitado, que o cara acabou de digitar, já existe lá. Aí retorna um booleano, sim, true ou false. Oi? Agora eu vou fazer essa parte. Você faz uma query ali para verificar se já existe ou não ali naquele ponto, né? Você vai ganhando Sim. tempo, né, também com isso. Vai ficando É, mais rápido. sim, sim. É uma forma, por exemplo, uma época que eu estou fazendo agora, eu estou usando aquela, sabe como é que chama? Força de senha, que a pessoa tem que digitar com 8 caracteres, maiúsculo, minúsculo. Isso aí eu estou Ah, fazendo exatamente isso que você está comentando. Enquanto o cara está digitando a senha dele, eu já coloco o aviso ali, ó, sua senha precisa de 8 caracteres, precisa de um caractere especial, entendeu? Para o cara não perder um tempão para só depois descobrir que ele tinha que ter feito a senha daquele jeito, entendeu? entendi. Se bem que tem a validação automática, né, da senha Tem com os o Form Validator lá, mas dá para fazer um regex lá no Form Validator, obviamente, mas eu prefiro fazer via Custom Action, porque eu tenho um pouco mais de controle sobre o que eu estou validando, sabe? tá, e prática. Mas, eu acho que Flutterflow é isso, você faz o que tem performance, tem segurança e, obviamente, o que você tem mais convivência, vamos dizer assim. As customs é onde eu mais quebro a cabeça, mas é onde eu estou mais aprendendo também aqui. Sim, Esse caso dos apps, só para não esquecer, perdão, de novo, fique em paz, fique em paz. eu vou trocar os app states por page states, né? Certo? Eu, eu não preciso mexer nas actions aqui. Eu vou lá no app states, deleto todos eles, depois eu vou dentro da página e recrio ali. Claro que vai dar um monte de erro, vai acusar um monte de erro de compilação quando eu deletar, mas quando eu Sim. recriá-los com o mesmo nome dentro da página, vai funcionar normal. Quer dizer, a chamada dele é a mesma, tanto faz se ele é um page state ou um app state. Ali Não, não, não. Tem que na- ser.
Não é só porque está com o mesmo nome que ele vai chamar automaticamente. Não, ele tem que ser uma variável do tipo que você já tinha mencionado, entendeu? Ah, tá certo. É que aqui você altera o valor da app state. Tá. Exato. São tipos de dados diferentes, entendeu? Ah, Eu não entendi. tenho como só mudar o nome e achar que ele vai identificar, entendeu? Não, tá certo. Tem razão. A action é outra. Tá bom. É, Perdão. são outro escopo, né? Uma é app state, agora você vai trabalhar com page state, certo? Tá certo. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vamos fazer, que aí eu vou aprender. Sim, sim, perfeito. Obrigado. Deixa eu mutar aqui de novo, que eu, quando falo, eu atrapalho todo mundo. Fique em paz. Tem. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Se... Boa noite. É, Se tiver um tempinho, eu gostaria de discutir uma dúvida, assim. Opa, manda aí. Está fora do escopo da aula, mas infelizmente eu não tive tempo de encaminhar. Tranquilo. Bem, é um pouco fora das aplicações normais que eu vejo o pessoal trabalhar aqui, mas eu gostaria de algum auxílio. Na realidade, eu estou criando um aplicativo para fazer a comunicação com a placa ESP32. Certo? E o software que tem no ESP32 não é meu, eu só estou buscando os dados que tem no software e como é um quantitativo de dados muito grande e um intervalo de tempo muito pequeno, eu necessito fazer a comunicação via WebSocket, Wi-Fi. Ok. E aí, qual é o meu problema? Eu já consegui, utilizando a dependência WebSocket Channel, construir a Custom Action para gerenciar a comunicação, tratar os dados que chegam sem problemas. A única dificuldade que eu estou encontrando é porque o Flutterflow, eu acredito que ele utiliza o HTTPS e exige que no WebSocket a comunicação seja através de uma comunicação segura WSS. Certo? Porém, normalmente, os dispositivos de IoT, por conta, principalmente os microprocessadores que têm pouco espaço, não dá para inserir um certificado de segurança lá e normalmente a comunicação ocorre WS. Então, eu Certo. tenho o Flutterflow se comunicando via WS e o Flutterflow WSS. Eu ainda resolvi, para realizar testes, com um proxy Isso que eu na ia rede. falar. Isso que eu ia falar. Talvez um proxy, um edge function da vida, talvez Pois é, o poderia. problema é que assim, é para controle de uma máquina. E não, assim, não é, assim, seria adequado depender da conexão com a internet, por exemplo, se eu quisesse usar um proxy hospedado, Sim. porque se eu não tiver internet, eu posso perder o trabalho que eu estou fazendo. E também hospedar um proxy na minha rede, por exemplo, eu posso simplesmente, com o meu celular, controlar a máquina e me comunicar com a máquina. Mas eu ter que instalar uma rede, eu tenho que ter uma máquina com, por exemplo, eu fiz os testes no meu computador aqui, eu fiz o proxy, instalei aqui no meu computador e testei no próprio computador mesmo. Funcionou. Mas eu queria saber se teria alguma solução que eu poderia implementar dentro do próprio aplicativo que ele permitisse essa comunicação, ou se existia outro aplicativo que pudesse funcionar como um proxy para resolver. Eu até tentei criar esse aplicativo usando um outro sistema no code que eu utilizava anteriormente, que era o Codular, e o Aham. Codular, sim, ele trabalha com WS, mas eu não consegui fazer esse bypass aí entre o Flutterflow e a aplicação que eu estou querendo. Cara, boa pergunta. A gente nunca. O máximo que eu tive problema de conexão entre a aplicação foi problema de cores. Sabe quando você tem é, um lado comunicando em HTTPS e o outro em HTTP? Aí ele, através de Edge Function, inclusive explico isso no módulo do Code Startup, como dar um bypass nesses problemas de segurança utilizando Edge Function. Agora, você comentou que você não gostaria de depender de uma conexão intermediária, é isso? Isso, porque, assim, o aplicativo nativo, ele tem a opção de controlar ele com Wi-Fi.
Certo. dentro da própria rede. Então, ele está dentro da própria rede, mas precisaria de ter uma máquina, por exemplo, eu posso ter o meu celular controlando a máquina diretamente através da conexão WebSocket. Só que eu não consigo, por outras formas, mas eu não consigo porque eu não consigo fazer com que ele permita uma comunicação WS, que aceita a comunicação WS da placa. E eu não tenho como mudar o software de gerenciamento da proprietário até mesmo porque o espaço também é muito pequeno para estar instalando um certificado no outro aplicativo. Não seria interessante mudar. Eu queria uma forma de eu conseguir fazer essa comunicação WS para WSS. Como eu falei, eu testei várias formas. O que eu consegui para testar se meu aplicativo estava funcionando, a análise de dados, foi o proxy. Mas alguém teria que instalar um proxy em uma máquina. Como a ideia é ser fornecido esse aplicativo para um controle mais fácil da máquina intuitiva, é só ligar o aplicativo e iniciar o controle da máquina. Não faz muito sentido alguém precisar instalar um proxy em seu servidor, alguma coisa. Sim. Cara, é uma ótima pergunta. Geralmente essas perguntas que envolvem hardware, cara, é mais complicado, porque igual o exemplo da impressora, que o outro rapaz comentou aqui, cara, é um exemplo mega específico, tá ligado? Pois é, por isso que eu estou colocando aqui, vai que tivesse alguém que já tivesse Entendi. Cara, eu vou ficar te devendo, porque eu pelo menos nunca trabalhei. Eu sou Eu dou formado uma em... colocada lá no grupo No também. Eu sei grupo? que tem algumas Perfeito. outras pessoas que trabalham com hardware. Infelizmente, é a minha praia, assim, eu vou sempre trabalhar com hardware. Esses aplicativos normais, vocês trabalham Entendi. Não tá dentro do meu não é escopo, para não. cliente final, é mais para hardware, né? É, Cara, eu sou formado em engenharia elétrica. Eu já trabalhei com o protocolo Modbus para fazer comunicação entre dispositivos. A gente fazia um servidorzinho ao PC, esse servidor comunicava com o motor, aliás, motor não, com o controlador do motor, com inversor de frequência. Então, talvez você consiga com algum protocolo que não seja web. Não sei se isso é possível para o teu caso. tem a opção de TCP também, mas é um TCP, pouco mais antigo. tá. Mais antigo. Eu não sei se tem alguma biblioteca que a gente possa utilizar esse tipo de comunicação no Flutterfile. Eu confesso que eu não testei. A opção que eu tenho é Bluetooth, Bluetooth clássico, mas Certo. aí, como eu também tive dificuldade porque eu não encontrei uma biblioteca, pelo menos uma dependência que me auxiliasse na comunicação, por exemplo, para Android e para iOS. Então, eu encontrei Tá. para Android facilmente. Para iOS, pelo menos eu não encontrei, até o momento eu não vi nenhuma biblioteca adequada para o Bluetooth. Mesmo assim, vai depender da máquina. A mesma máquina, mas ela pode ter clientes configurados para comunicação Wi-Fi e pode ter outros clientes para Bluetooth. Então, a minha aplicação ela teria que lidar com os dois tipos de comunicação. Para o Entendi. Bluetooth, provavelmente eu vou resolver mais fácil. Mas o Wi-Fi eu estou com essa problemática porque eu consigo estabelecer e gerenciar o canal WebSocket, mas eu não consigo fazer com que... Se eu ligar com o proxy, eu tenho minha comunicação estabelecida, mas se eu Você quiser não quer fazer uma depender, né? ligação direta, não. E Entendi. eu até já tentei aproveitar outros códigos que eu fiz para outras áreas, mas aí as outras aplicações ela permitia. E eu não sabia se tinha alguma forma do Flutterfile permitir essa comunicação, ou até dividir o aplicativo em duas partes, um HTTP e um HTTPS, mas eu não encontrei nada nesse sentido, não. Entendi. Por acaso, sim, eu sei que parece óbvio, mas você já chegou a ver no GPT algo nesse sentido? Já, só que assim, eu acho que ele é muito, assim, muito burro nesse sentido, ele dá justamente essa opção de incluir dentro da aplicação, mas aí quando ele dá um exemplo, ele pede para inserir os endereços dos dois, como se fosse um proxy. Mas não faz sentido se eu tenho a comunicação entre dois aplicativos, eu só tenho um endereço, não faz sentido outro. Aí quando eu
argumente sobre isso, ele começa a rodar, ou seja, volta para o mesmo ponto. É um exemplo Entendi. sem solução. Ele dá uma opção, mas quando dá o exemplo, aquela solução não vale, ele volta para outra opção, e pelo menos até o momento. Entendi. Cara, infelizmente essa aí Eu vou é melhor. postar lá no grupo, vai que tem É, algum que já passou por essa situação e possa, de repente, me ajudar. tá, perfeito. Eu tô vendo algumas mensagens aqui no grupo, cara, eu acabei não olhando o chat durante a live, mas tem alguns comentários, só pra gente encerrar aqui. Pode usar ação de app Então, obrigado da minha states. parte. Valeu. Desculpa não poder ajudar mais, mas se puder colocar na comunidade, acho que o pessoal pode se manifestar lá. Tá, vou colocar assim. WhatsApp, app state sem setar variável, só. Perfeito. Bom comentário aí do Gilberto, que ele comentou que você não precisa setar uma variável de fato, você pode usar o rebuild direto, exato. Você não precisa marcar, colocar uma variável aleatória, igual eu tinha comentado de pôr um contador. Você pode só usar o rebuild que ele pode funcionar. Perfeito. Existe singleton no Flutter, no Flutterflow? Cara, singleton, se não me engano, é um padrão, né, como é que fala? De... Nossa, fugiu É o uma termo variável agora. que está disponível com uma única instância no aplicativo todo, em todas as Você, instâncias do aplicativo. Ou é uma, seja, tipo uma variável estática ou não? uma variável que ficaria acessível para todos os contextos, que seria, além do app state, teria uma em todos os apps. Em todos os apps? Tipo, Uma até... variável que eu pudesse ser acessível por todas as instâncias do aplicativo. Todas as instâncias. Cara, Por exemplo, eu instanciei aqui, eu tenho meu app state, você tem o app state no cliente que você instanciou, mas tem algum lugar onde eu busque uma variável que está disponível para os dois, ou uma conexão, ou um objeto que está disponível no contexto entre os dois usuários, que os cara, dois consigam ver. entendi. Se tiver, resolve o meu problema também do WebSocket. Aí, cara, ah, No Angular tem, né? então, mas isso passa obrigatoriamente por uma conexão na internet, certo? Você estaria É, usando alguma coisa do sim. banco. É. Cara, talvez o real-time dos Pabase resolva esse problema, mas eu também não trabalhei com esse cara. Posso dar uma estudada para ver melhor. Mas é uma boa pergunta. Só para entender, qual que é o contexto para atacar teu problema? Não, eu não, na realidade foi só uma curiosidade Ah, só mesmo curiosidade. sobre Tá, arquitetura para entender como funciona. tá. Parece que ele é todo encapsulado só no contexto da instância do aplicativo que a pessoa está usando, né? Não É, tem uma coisa assim no nível server disso aí, entendi. um contexto compartilhado por todas as aplicações. Não tem, não existe, né? Porque Entendi. eles são instâncias de aplicativos Flutter é, instanciadas nos clientes, né? Enfim. Aí você Tá comentou, ok. você comentou Oi. depois que você achou a aula de callback. É essa mesmo, do É essa agendamento. mesmo. É, Vou assistir. essa aí mesmo, perfeito. Aí Terminando aqui. o. É a última pendência. Aí Não, vou começar a botar em produção. maravilha. Maravilha. Se ficar alguma dúvida do callback, pode mandar na comunidade lá que, cara, tamo lá. Beleza? Tá. A próxima pergunta que eu vou botar na comunidade é a seguinte: beleza, agora eu vou entrar em produção. Como gerenciar essa coisa de staging? Vou ter N projetos diferentes, instâncias de banco, dicas sobre, por exemplo, como é que eu faço para tirar a minha versão de homologação para produção ou de desenvolvimento para teste? Cara, inclusive o Flutterflow lançou isso ontem, essa feature, para Ah, você manusear as versões do banco, seja homologação, produção. Para Firebase, se não me engano, vai ser lançado semana que vem. Para o Supabase, acho que em algumas semanas posteriores já vai lançar. Então, você vai poder escolher em qual banco que você quer usar a tua aplicação, né? Escolher qual ambiente, né? Leonardo levantou a mão. Quer falar, Eu tenho Leonardo? uma dúvida.
eu estou fazendo um aplicativo aqui, na verdade são dois aplicativos com o mesmo banco de dados, né? E eu precisava, só pelo menos um direcionamento, entender como que faz para eu adicionar uma pessoa num grupo. Então, tipo assim, um exemplo, você é professor e tem os alunos, né? Então tem um aplicativo professor e um aplicativo para os alunos, todos usam o mesmo banco de dados. Como que eu faço para poder adicionar um professor que era um grupo de alunos, sabe? Para ele conseguir ter acesso a essas informações com alguma coisa via. Você manda uma notificação, né? O cara aceita entrar no seu grupo, e aí a partir daí você consegue ter acesso a essas informações ou consegue interagir com esses outros tipos de usuário. Você fala como que uma pessoa consegue manipular no Não, grupo não seria manipular, mas seria Ah, conseguir visualizar, porque também entrei no termo de política de segurança, né? Do banco de dados. Então, assim, eu tenho alunos e professores. certo? Alunos têm um aplicativo, professores têm outro aplicativo. Só que eu queria que um professor conseguisse criar uma sala de aula e adicionar alunos dentro dessa sala de aula. Então, ele teria que mandar um convite para esse aluno aceitaria, e aí ele entraria dentro dessa sala de aula, e nessa sala de aula o professor teria acesso às informações desse aluno. Como que eu, Tá, como que eu criaria isso, sabe? Essa tá, interação. perfeito. Bom, vamos quebrar em partes. Primeiro, convidar alguém. Como é que você faz isso? Através de uma função. Você está usando o Supabase com banco? Você quer Supabase, dizer? Tá. Supabase. Primeira coisa, essa action de convidar. Então vamos quebrar a tua dúvida em partes. Primeira coisa, como é que ele convida? Eu tenho aqui em Authentication, cadê? Authentication, cadê? Na verdade aqui, API Docs, User Management, depois eu tenho aqui, cadê? Invite User. Deixa eu só achar o endpoint certo, login, user, forgot, update user. Aqui, send a user and invite. Esse cara aqui, primeiro de tudo, para convidar alguém, você vai usar esse endpoint aqui, que é o send a user and invite over email. Esse cara aqui tem uma observação importante. Você só deve, aliás, você só consegue utilizar ele utilizando a Service Role Key. Por que eu estou dando destaque para isso? Porque esse cara aqui, cara, você nunca pode exibir no teu front-end. Ela é uma chave que ela faz o bypass em qualquer RLS. Qualquer tipo de proteção que você tiver no teu banco, se essa chave for, como é que posso falar? Vazada, digamos assim, né? Vazada, a pessoa vai passar teu RLS. Tanto que aqui, a hora que você vai checar essa chave, ó, Service Role Secret. Essa chave tem a habilidade de fazer o bypass no RLS. Nunca compartilhe publicamente, ok? Então, para começar, para você implementar essa feature de convidar pessoas, é interessante que você faça via add function. Por quê? Para não deixar essa chave no front-end, entendeu? Se você for, é lógico, você pode fazer esse front-end? Pode, só que você vai estar expondo a pior chave possível para você expor, que é esse cara aqui. Tá, a mais Então, delicada, né? é a mais delicada. É a mais, vamos dizer, a mais que abre mais portas no teu banco. Então, esse cara aqui, para começar, convidar pessoas, cria uma add function para poder chamar essa função fora do teu front-end, entendeu? Ou seja, deixa a chave fora do controle do usuário. Uma vez que a chave está na add function, beleza, está segura, está em outro escopo, vamos dizer assim. Isso é uma coisa, isso é parte do teu problema, que é convidar um usuário. Uma vez que você convida o usuário, ele vai gerar um carinha aqui, no Authenticated User, certo? Ele vai criar um usuário autenticado. Ah, não, mas se no caso o cara já tiver ele já for um usuário, ele já for autenticado. Não que ele vá criar um usuário, mas que ele já tenha. Sabe um exemplo tipo joguinho de celular? Quando você tem eu pensei nisso, né? Quando você tem um token, que é uma identificação única da pessoa, e aí você joga lá, procurar pessoa, aí você coloca o token daquela pessoa, e aí você consegue enviar um convite para aquele usuário, que ele já está cadastrado. Ah, tá. Entendi. Tá. Deixa eu pensar. Cara, envolve um pouco de relacionamento de tabelas e um pouco de RLS. Por quê? Relacionamento de tabelas, deixa eu te dar um exemplo aqui, vou ficar mais prático. Deixa eu ver. Agendamentos. Deixa eu ver se tem algum app que eu posso te explicar mais fácil. Só dar uma olhada aqui no Google Match, testes, Atlanta. Cara, Manual Malus. Deixa eu ver esse banco aqui. Eu não lembro de cabeça, mas isso aqui tem pouca coisa. Customers. Não, acho que isso aqui não vai dar para. Atlanta, testes. Deixa eu ver se testes. Tá, esse aqui é o banco do modo de agendamento. Deixa eu ver se eu consigo encaixar um exemplo para você aqui.
Agendamentos. Você manja de relacionamento de tabelas? Sei. Sei de fazer view, você fala de fazer join, left Exato, join, right exato. join, tá. Eu acho que assim, para fazer o que você está pedindo, basicamente você vai ter que ter uma estrutura bem forte de tabelas, ou seja, relacionar quem que pode, aliás, quais tabelas podem ter acesso, por exemplo, você deu o exemplo da sala de aula. Opa, sala de aula, eu tenho que ter o aluno e o professor responsável por aquele aluno. Você já tem duas tabelas diferentes aí, uma tabela só de alunos e uma tabela só de professores. E aí uma terceira relacionando as duas, né? Que seria a da sala de aula, que aí eu vou Exato. colocar, teoricamente, seria um ID do professor, né? Uma chave estrangeira, e depois uma lista de chaves estrangeiras de aluno, né? Perfeito. Deixa eu até dar um exemplo melhor aqui para você. No Code Startup. Cadê? No Code Match. Banco de dados. Vou te mostrar um banco bem rapidinho aqui, só para mostrar essa estrutura. Ó, sempre que você vai relacionar duas tabelas, em que as duas têm aquela relação muitos para muitos, você faz uma tabela intermediária. Né? Então, imagine que eu estou a tabela professores e a tabela alunos, por exemplo. Você tem que ter uma tabela no meio das duas para relacionar, para fazer a relação muitos para muitos. Né? Que você vai ter, o aluno pode ser de vários professores e um professor pode ter muitos alunos. Tá. Não sei se tá desenhando a solução. Sim, tá indo. É uma dúvida que surgiu aqui. Se eu fosse fazer essa parte da busca, igual que eu falei, por token, como eu consigo gerar esse token? Qual que seria a função que eu teria que colocar lá para gerar esse token para ele ser único também, né? Eu sei que você acho que até comentou com o Dax ou com o Vicente ali de você colocar unique, né? Para ele forçar a entrada único. Mas como que eu conseguiria criar esse token automático ali? Que eu sei que tem uma opção quando você coloca na base ali, que você está criando a tabela, que ele coloca gen random, né? Que eu acho que é a... Sim, gerar aleatório. Gerar aleatório. Só que não teria que ser aleatório, porque ele me gera um número que ele acaba repetindo de vez em quando e não consigo limitar o número de caracteres também. Pelo menos eu não sei como eu faria isso. Para esse token realmente ser único e criar como se fosse um outro ID, só que não universal, né? Sem ser o UUID. Mas é isso que eu ia falar. Por que você não pode usar o UUID, já que você sabe que ele é único e está relacionado ao login do cara? É porque ele é muito grande. Então, se eu fosse te passar o meu UUID para você me procurar, eu não sei, mas acho que são 20 e poucos caracteres, né? Tipo, ele é muito extenso. Então, se ele fosse de 5 ou 6 caracteres, acho que seria mais fácil se misturasse aí alfanumérico, né? Entendi. Tá. Deixa eu pensar como é que você geraria um token único para cada usuário. Esse gen random, igual você falou, ele pode gerar aleatório, mas você não garante que ele vai ser único, né? Por mais que você coloque como use unique lá, eu não sei se ele vai garantir, cara. Ele não garantiu. Às vezes ele até volta, tipo assim, 1 com 5, 1 com 4 números, sabe? Entendi. Ele não mantém um padrão específico. Pelo menos eu não consegui fazer ele ter um padrão, né? Não sei se eu fiz alguma coisa de errado também. Entendi. Cara, boa pergunta. Deixa eu pensar. Primeiro, eu vou convidar o cara. Se o cara já tiver logado, eu só vou localizar o token dele. Na verdade, por que eu trabalharia com token? Eu não poderia trabalhar com nome, já que, imagina o seguinte, eu tô lá, eu quero convidar o Leonardo para minha sala de aula. Eu vou pelo nome dele. Por que eu teria que ir pelo UUID, que é igual você falou, é um número enorme. Um token, né? Por um token. Eu poderia ver pelo nome e pela foto, que é o mais padrão, né? Vamos dizer assim. Pode ser, é uma possível solução. É que aí você pode cair no lance de uma pessoa ter colocado o mesmo nome, né? Sim, tipo sim. Fernando Pereira. Aí eu sou pode ter também 20. Exato, uma coisa assim. Entendi. Cara, boa pergunta. Como é que eu relacionaria um token único? Você já chegou a fazer alguma coisa assim de criar grupos ou... Sim, inclusive tem um app que eu estou montando agora, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. O que eu tinha comentado da senha segura, isso aqui é uma mensagem condicional. Por exemplo, aqui, nova categoria. Eu coloco o título da categoria, no seu caso seria sala de aula. A descrição seria aula de química, por exemplo. Sim. Eu consigo pesquisar no banco e na API. Pelos membros.
Entendi. Esse cara aqui, ele exibe para mim o push name, que é o nome da pessoa. Esse cara, obviamente, pode ser duplicado, mas é porque são contatos do WhatsApp. Então, imagina que você tem Fernando Pereira 2 vezes no WhatsApp. Ele vai trazer 2 vezes, mas não tem como eu limitar aqui, porque eu posso, de fato, ter 2 pessoas com o mesmo nome no WhatsApp, entendeu? Sim, com números diferentes, né? Porém, a hora que eu gravo no banco, eu uso uma informação que é o Remote JID, que seria o token que você está mencionando, entendeu? Ele vai gravar um número único daquele contato. Entendi. Mas aí você está pesquisando pelo nome, né? Aqui eu pesquiso pelo nome. Mas na hora que eu decidi adicionar esse cara, na hora que eu vou gravar, ele grava o UID. Como se fosse o UID dele. Tá, entendi. Que aí seria uma terceira tabela, né? Relacionada. Que seria uma tabela só relacionando... entendi. Seria relacionando o membro com a categoria. É isso. Tá. Eu tenho a tabela de... Pensa que isso aqui é uma categoria, por exemplo, assim, pessoal do trabalho. Então, eu tenho lá todas as categorias e eu tenho uma outra tabela só de usuários. Aí eu tenho uma intermediária juntando esses dois. As categorias com usuários, tá. Entendi. Exato. Eu acho que é mais um problema de relacionamento de tabelas do que, vamos dizer, técnico, assim, tá ligado? Tá. Não, fechou. E aí, última parte, assim, se fosse na parte de notificação, como que eu conseguiria fazer essa mensagem? Seria push notification ou não? Notificação do quê? Para eu, vamos supor, eu consegui colocar o seu nome, o seu token e vou te adicionar à minha sala. Aí eu preciso enviar essa notificação para você aceitar ou não. Que talvez eu crie até uma terceira tabela chamada invites, e ali eu crio um boolean, né, de true ou false, e quando você der true, eu coloco você numa outra tabela que vai estar relacionando os professores e alunos que é da sala de aula. Só que como que eu mando essa notificação para você? Como que... Tá. Cara, igual você falou, tem 2 formas. Ou, obviamente, push notification, que aí o cara ele não precisa estar logado no app para receber essa notificação. Ou, uma forma mais simples, é o seguinte, você ter essa tabelinha aí de notificações e dentro dessa tabela, vamos supor que eu entro na minha tela inicial aqui. Deixa eu dar um homepage aqui. Na minha homepage, eu vou ter um condicional onde eu sei o seguinte, ele vai buscar na tabela notificações. Tem alguma notificação para mim? Tem. Então exibe aqui. No caso, eu vou poder aceitar ou declinar, entendeu? Entendi. Mas tá, eu faria uma carry, né? Nessa outra tabela. Exato. Existe alguma notificação para mim, entendeu? É isso. Você vai pegar pelo UID, entendeu? Tá, perfeito. Tá, fechou. Cara, é isso. Fechou, valeu. Vou ver se eu consigo achar esse lance do token aqui. E aí, depois eu até falo lá na comunidade, lá, se conseguir, se der certo. Me marca, inclusive. Fechou, pode deixar. Valeu. E o Dax comentou, você consegue importar esse modelo de entidade de relacionamento para o Miro diretamente para o Supabase? Cara, não. Infelizmente não. O Supabase, ele desenha o próprio Schema Analyzer dele, mas você não consegue importar de outra ferramenta. Você consegue criar suas tabelas usando código, né? Pode usar, inclusive, uma ferramenta nova que eles lançaram para modelar teu banco, mas pelo menos por enquanto você não consegue importar um esquema desenhado para ele, entendeu? Pelo menos até o momento não. Amanhã, com essas IAs que estão saindo, provável que saia. Beleza? Valeu. É isso. Muito bom, mais uma vez. Muito bom. Ô, Renan, você vai ter que ganhar hora extra hoje, hein? Já tem uma live e meia aí. Ô, Renan, não tem possibilidade dos caras fazerem a cada 15 dias essa live? Aí você me mata, cara. Aí você... Sábado à noite. Não, vamos mandar isso para frente, mas podemos pensar assim. Sábado à noite, só vai ter. Sábado à noite? Sexta, sábado à noite. Domingo de manhã, né? Aí você quer minhas pernas. Beleza, pessoal? Então. Vou encerrar a gravação aqui. Desculpa. Pode ter uma... Você só vai falar sim ou não? Não vai matar o tempo mais? Tem algum comando aqui nativo no Flutterflow que lá no meio do fluxo da action você consiga mudar o atributo de um campo que é um test field no formulário para read only? Só para não ficar usando visibilidade condicional e ele continua lá, mas não tem acesso. Você fala... Só ver se eu entendi a pergunta. Você fala para mudar um campo de normal para read only a partir de parâmetro ou não? Algum comando, alguma action qualquer ali dentro do fluxo, eu não encontrei isso. Cara, se eu não me engano, o read only ele não é parametrizável. Só que aí que entra uma melhoria do Flutterflow. Quer ver? Por exemplo, eu tenho um campo aqui, que aqui embaixo, ó,
Read only. Ah, não, tem variável sim, cara. Tem sim. Dá para parametrizar ele, tá vendo? Tudo que tem esse símbolo aqui, você consegue por um condicional. Tá vendo aqui? Não tá espelhando, Renan. Putz, eu tô falando sozinho aqui. Deixa eu... Como é que eu compartilho? Share. Vocês estão vendo minha tela? Então, Tá. Tá vendo? Tem um text field bem aqui. E esse cara, ele tem aqui o read only, que eu posso marcar ou desmarcar. Porém, eu também tenho ele como variável. Então, se você clicar aqui, você consegue criar um condicional para ele, para falar quando que ele deve ser somente leitura ou não. olha só que legal. Será que... Mas aí dá para fazer isso dentro, como uma action no fluxo ali que eu estou tratando ele. Você pode fazer o seguinte, vamos supor que a condição seja que a tua variável de página seja verdadeira ou falsa. Isso. Você vai manipular no teu fluxo alguma coisa para controlar essa variável. Então, Tá imagina bom. que... Deu para pegar mais ou menos a... Não, deu. Agora pode deixar que eu fuço aí e vou em frente. Porque você Tá. já vai ter direito a quase 1 hora extra aí hoje. Não, tranquilo, tranquilo. Mas a lógica é essa. O mais importante... e só adiantando para vocês, o Flutterflow lançou ontem a seguinte novidade. Agora, 100% das propriedades vão ser adaptáveis, vão ser condicionais. Por exemplo, aqui, ó, keyboard type. Tá vendo que não tem o símbolo aqui de condicional? Agora vão ter. Ou seja, todas as propriedades vão ter condicionais. Então, Nossa, cara, legal isso, hein? você vai dar um nível de controle absurdo para... Vai vir tua forte aplicação. nessa última atualização aí, pelo que eu vi. Até a parte de Cara. inteligência artificial ali, os caras estão Cara, absurdos. depois dá uma olhada no Flutterflow 5.0. Cara, tem muita coisa nova. Eu vi o lance do cursor mágico ali, que ele Nossa. coloca, ele já consegue criar as ações. Ele, puta, isso aí é perfeito, né? Cara, é absurdo. Já facilita muito a vida a ferramenta. Agora... Não precisa fazer mais nada, né? Bom, Está falando de nova versão. Eu, por exemplo, aqui quando eu entro no meu dashboard, eu estou sempre usando a versão mais atual aqui ou não? sim, quando você não tiver, ele vai notificar para você na tela. Existe uma versão mais nova do Flutterflow. Clique para atualizar. Só isso. Tá bom. Entendeu? Tá bom, então já vai ter isso aqui para mim. A partir do dia 23 vai lançar a versão 5 do Flutterflow. Então, aqui no início, tá vendo que aqui tá como... Cadê? Flutterflow 4.1, não sei o que lá. Vai agora mudar para 5 na semana que vem, beleza? Legal. Menino, Aí. obrigado, viu? Mais uma vez, fica com Deus. Parabéns Amém. pela sua dedicação ao assunto. Obrigado. Tamo junto. Eu vou encerrar a gravação agora. E é isso. Qualquer coisa, podem mandar lá na comunidade, na discussão lá, que a gente continua se tiver alguma dúvida. Beleza? Obrigado, Renan. Valeu, Renan. Obrigadão. Boa noite aí. Valeu. Abraço, Boa boa noite noite a todos. Falou, até. Abraço.